Natal sem carnaval, o Congresso Nacional retoma hoje, simbolicamente, o seu ano legislativo, num evento que não terá as presenças de Lula e Barroso. A minha pergunta é, Fran, é chumbo trocado pela não presença de Arthur Lira, por exemplo, no 8 de janeiro e também nos outros eventos de, por exemplo, a abertura dos trabalhos do Judiciário? Então, Ibrahim, já começou dando bom dia mesmo, né? Não, pois é, em relação ao presidente Lula, né? O Lula tá aqui na capital federal, a agenda dele tem, pelo menos até agora, só tinha uma agenda hoje cedo com o ministro da Defesa, José Múcio, e de tarde, às 18h30, aí, com o diretor-geral da OMS, justamente para falar sobre dengue, né? Um dos assuntos para falar sobre dengue. E aí, essa cerimônia, né, do ano judiciário é justamente às 15 horas da tarde. Não tem nada na agenda do presidente, mas quem deve aí representar ele é justamente o Rui Costa, que é quem vai ler uma mensagem do presidente Lula para abrir aí esse ano legislativo. Brahim, que tudo indica ele não vai, mas o Planalto é vizinho ali do Congresso Nacional. Muito se fala realmente há um estranhamento do presidente não fazer parte desse momento, levando em conta que no dia 8 de janeiro, né, o Congresso Nacional aí sediou o ato pela democracia, né? Então se tem essa... que o Arthur Lira não compareceu, né, pra gente frisar, então tem aí esse burburinho em relação a isso, e a mensagem que o presidente deve levar é justamente aí elencando prioridades do governo para esse ano, entre elas a reforma tributária, a regulamentação, né, da reforma tributária, principalmente em relação àquelas pessoas que possuem um patrimônio maior, então que tem uma renda maior no país, então tem essa discussão em relação a isso, para ter uma taxação maior. E também aí tem a reforma administrativa, além, é claro, de vetos, né? São 27 vetos, sendo, se eu não me engano aqui, se não me falhar a memória, justamente nesse momento, 7 trancam a pauta, e sendo que um desses vetos é justamente aquele das emendas parlamentares, né? Que o Lula vetou aí 5,6 bilhões, passando de 16 bi para 11 bi o valor de emendas de comissão. As antigas emendas aí do relator. E é nesse ponto também, Brian, que coloca mais fogo nessa tensão aí entre governo e legislativo, mas consertando entre governo e Câmara dos Deputados, porque o Lira também está muito satisfeito com o ministro, né, de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, e tem batido o pé para o governo, falando que não conversa com Padilha, conversa com Rui Costa, conversa com outros, mas não com Padilha, pede essa troca. Só que até então o presidente tem se mantido resistente, falando que não vai trocar o Padilha, justamente porque já tem emenda, já teve veto em relação ao PAC. Se abrir mão do Padilha também, aí vai, digamos que vai ceder demais para o presidente da Câmara, Arthur Lira. Então o ano legislativo começa aí com esse gostinho muito amigável, né? Esse clima tranquilo. Sim, um clima gostoso de carnaval, né? Blocos conversando entre eles, aquela união assim. O Salgueiro vai tocar na quadra da Imperatriz, a Beija-Flor junto com a Mocidade, tá todo mundo junto, tá super legal, tá super animado. Ô Fran, deixa eu fazer só mais uma pergunta a respeito de prioridades do Congresso. No ano passado, acho que uma marca importante do que foi o 2023 teve a ver com o aumento e a virulência maior das tensões entre Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional. Isso também estará no rol de questões que você imagina que vão ser tratadas neste ano de 2024? Exatamente, Brian. Quando eu citei ali reforma tributária, reforma administrativa e vetos, a gente está com o olho mais para o Palácio do Planalto, né? Mas aí a gente tem que lembrar também que a oposição, né, o Centrão também, eles têm essa pauta em relação ao STF, digamos que como prioridade aí. Para começar, a gente tem primeiro aquela das decisões monocráticas, né, que decidem que um ministro do STF, de forma individual, de forma liminar, não pode aí tornar sem efeito uma lei do Senado, uma lei da Câmara ou um ato do próprio presidente da República. Só que a gente também, e esse texto foi aprovado no Senado ano passado, mas estava parado na Câmara dos Deputados aí porque tinha um acordo de cavalheiros entre Luiz Roberto Barroso e Arthur Lira.
eu não falei da última vez, mas o Luiz Roberto Barroso, ele não vai comparecer, segundo a assessoria de imprensa, nesse evento de hoje, justamente porque ele está em Paris para cumprir uma agenda, uma palestra que já estava marcada há mais tempo. Feito esse parênteses, voltando, uma outra coisa relacionada ao STF, além da monocrática, que precisa ser decidido pela Câmara dos Deputados, quando Lira assim entender que deve ser, também a questão da redução de mandato, né? Criasse um tempo limite de mandato ali para ministro do STF. Isso também encabeçado por Rodrigo Pacheco. Então, essa discussão começa lá no Senado. Só que aí, principalmente na Câmara dos Deputados, tem uma pressão maior, Ibrahim, justamente para fazer o seguinte: olha, são duas pautas específicas. Uma em relação ao foro privilegiado, tirar isso que fique só das mãos do STF, assim, outros juízes, STJ, até juízes de segunda instância nos estados aí, poderiam decidir sobre a questão dos deputados e senadores, não ficaria só a cargo do STF. Então, aí também, o deputado e senador vai ter mais influência na sua base. Então, é de interesse deles. E, por último, uma que é justamente, Ibrahim, que é o seguinte, essa está começando agora o recolhimento de assinaturas e tal, mas que é o seguinte, ó, para fazer busca e apreensão, para ter uma operação contra algum deputado, contra algum senador, precisa aí da autorização da mesa diretora, ou do Senado ou da Câmara, a depender de onde aquele parlamentar está. E essa ofensiva fica maior, para a gente lembrar, por conta das últimas operações que tiveram aí como alvos a lesa pátria o Carlos Jordi, que é líder da oposição, né, na Câmara, e também do Alexandre Ramagem, que é do PL do Rio de Janeiro, deputado federal, que foi alvo aí dessa operação que mira a questão da ABIN. Então, começa um ano bastante movimentado, assim, vamos falar desse jeito. E, claro, tudo no âmbito da discussão, para ver o que vai para frente mesmo, aí a gente tem que acompanhar pelos próximos dias.